Boa noite, estamos começando a aula 3 ou 4 da Nicanda. Hoje o texto é do Ney Lopes, sobre mestiçagem, e eu sou a Jaque Conceição, para quem não me conhece, para quem está fazendo pela primeira vez. Para quem não me conhece, está vendo a gravação, é um prazer revê-los, revê-las. Na verdade, mulheres, né? Somos uma grande roda de mulheres aí, da primeira e da segunda turma. Temos aqui mulheres que participaram da primeira edição, mulheres que estão participando da segunda. Algumas já estão com a gente há algum tempo no DG, tipo a Vivi, já está um tempo, há um ano, né, Vivi? Um ano e meio a gente tem trabalhado juntas, mas estamos aí. Bom, como a gente vem conversando já há algum tempo, a ideia da Nicanda é que a gente possa ter um espaço para trocar ideias sobre textos teóricos sem que a gente caia no teoricismo, porque não é nosso foco. A gente está pensando teoricamente, mas não estamos pensando... Estamos pensando com a teoria, mas não pensando dentro desse formato da ideia do que é teoria, pelo menos na perspectiva branca, cis hétero, patriarcal, europeia, né? A gente está pensando outras possibilidades de teoria. A Nicanda é um percurso que foi pensado para que a gente pudesse percorrer algumas discussões de como eu entendo o feminismo negro e trazer algumas contribuições da psicanálise para a nossa discussão. Então, ela é um encontro entre o feminismo negro e a psicanálise. Eu venho trabalhando na minha clínica já há alguns anos esse encontro teórico entre essas duas possibilidades. Então, ela foi pensada dentro de uma estrutura que possibilitasse essa reflexão, e aí, por isso, a escolha dos textos que a gente está visitando, para quem está fazendo, né, pela primeira vez. Eu espero que vocês voltem nas próximas turmas também. E para quem está aqui nesse reencontro, a gente está, então, revisitando essas ideias, agora talvez com outro olhar, o que é muito legal, né? Porque traz uma outra possibilidade para quem está agora, e a gente vai, assim, fazendo essa coxa de retalhos. No nosso encontro de hoje, eu convidei o Ney Lopes com o texto do livro Bantos, Malês e Identidade Negra. É o texto Identidade Negra, porque esse livro do Ney Lopes, ele é um livro que ele é dividido em dois blocos, né? Ele divide entre os malês e os bantos, porque ele quer pensar a contribuição desses dois grupos, grandes grupos étnicos africanos, dentro da cultura brasileira e, sobretudo, daquilo que a gente vem chamando de identidade negra no Brasil, que, como a gente vem discutindo, está fortemente atravessada por um lugar genético, uma construção biogenética, biogenética porque ela está dentro de um aspecto da biologia, mas está muito fortemente ligada a uma ideia de fenótipo, né? E o que o Ney Lopes está propondo, que é uma das chaves para pensar em identidade racial no Brasil, é olhar para essa identidade não pelo ponto genético, mas deslocando um pouco ela para o lugar cultural. E eu acho que tem duas coisas que aconteceram essa semana que estão muito conectadas com a discussão que o Ney Lopes faz, que uma delas foi, até a Júlia compartilhou lá no grupo da gente, no grupo das Nicanders, como diz a Débora, o ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, dizendo que quem é que me lê como branco? Tipo, eu quero saber, nesta bagaça, quem está me lendo como branco. E a outra coisa que saiu hoje cedo, a minha cara amiga Anitta dizendo, e é todo aquele debate em torno da figura dela, sobre o funk, que ela tinha popularizado o funk, e o funk é um ritmo negro, e a Anitta é negra, a Anitta não é negra, meu Deus, em que mundo nós estamos? E eu acho que esses dois fatos eles trazem para a luz do dia exatamente o que o Ney Lopes... claro que você está no grupo da Nicanders, está no grupo da Nicanders, está no grupo das Nicanders. É que a Débora, brincando, nos apelidou de Nicanders. Esse texto do Ney Lopes traz a luz do dia, né? Traz a luz do dia, coloca a luz do dia, põe a luz do dia, sei lá eu qual que é o verbo, para a gente pensar sobre o que, afinal de contas, é a identidade negra. Vale a pena dizer que o Ney Lopes é um homem carioca, e essas demarcações fazem todo sentido, porque tem uma ideia do malandro carioca que está muito encarnada na figura do homem preto, e ele é um cara do samba, foi assim que eu conheci o Ney Lopes, lendo sobre samba no doutorado. É uma figura controversa dentro do samba, enquanto pesquisador de samba, é um cara de terreiro também,
é um homem de terreiro, um historiador que vem falando sobre o Rio de Janeiro, e ele constrói uma historiografia carioca deslocada de Copacabana para o subúrbio, o que é bastante curioso, porque normalmente Rio de Janeiro está associado à imagem de Copacabana. A gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa em Copacabana, Redentor, Urca, Ipanema, Leblon, mas ele vem fazendo, como diria o Walter Benjamin, contando uma história contra apelos e falando de um Rio de Janeiro suburbano, que, na verdade, a nossa ideia de Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro suburbano, que eu não sei de que forma ele se encaixa em Copacabana, que é a ideia do carioca, né? Da figura do carioca, é o carioca suburbano. É mais um desses desenquadres psíquicos brasileiros de um povo preto que se projeta europeu e um Rio de Janeiro suburbano que se projeta Zona Sul, mas que só existe na novela da Globo, né? Porque na prática o Rio de Janeiro se você está falando, quem está pensando em experiência cultural no Rio de Janeiro está falando de subúrbio. É no subúrbio que o negócio acontece. A Zona Sul ali é só cartão postal. Muito bem. Ney Lopes está apresentado. Ele tem outros livros, ele tem uma série de materiais que ele produziu em parceria com uma figuraça, um dos poucos homens brancos que eu leio, que é o Luiz Antônio Simas, que também é carioca, também é historiador, e também está pensando macumba, pensando samba. Eu chamo de territórios em deslocamento, né? Esses territórios que vão se deslocando e vão se ressignificando à medida que eles transitam. Porque a macumba do Rio já é uma reinvenção da macumba de Salvador. E a macumba de São Paulo é uma reinvenção da macumba do Rio, que é uma reinvenção da macumba de Salvador, que é uma reinvenção da tradição africana. Então, são, né, territórios que vão... As mulheres do Recôncavo vão para o Rio, se instalam na pequena África, dali se deslocam para o subúrbio, para os morros. Uma parte vem para São Paulo, uma parte do Rio se desloca para São Paulo culturalmente. A gente vai reinventando essa ideia. E fica para a gente a pergunta no nosso encontro de hoje. Estava lendo minhas anotações ali. Mas fica para a gente a nossa pergunta de hoje, afinal de contas, o que é identidade? Eu acho que antes de eu abrir para vocês trazerem comentários, vale a pena só a gente fazer uma observação. É uma ideia que a Oyonke e outros intelectuais, porque assim, a gente tem que pensar que a África que a gente diz é uma África mítica inventada. Essa África ela não existe, esquece. A gente inventou ela como uma saída epistemológica para sobreviver ao caos da escravidão. Mas essa África que a gente fala, tanto na perspectiva europeia, quanto na perspectiva norte-americana, quanto na perspectiva latina, ela é uma África inventada e ela não condiz com a realidade dos fatos. Porque eu acho que a África real... Primeiro que a África é uma ideia uniforme, é uma ideia homogênea. E a gente está falando em 54 países, 2.000 e tantas etnias. Então, a gente está falando de uma diversidade de ideia de África. Então, tem uma ideia aí que ela é uma ideia homogênea, né? Confortável, de uma África única, que quando a gente fecha o olho, provavelmente vem a imagem da girafa, do elefante, do rinoceronte e da mulher negra. Eu não esqueço nunca do filme 2012, eu sempre uso esse exemplo, que quando vai fazer lá a Arca de 2012, da África, eles levam só os animais. Então, essa né? Acho que hoje a gente pode incluir as crianças pobres na África como um dos repertórios que a gente tem aí no imaginário popular sobre a ideia de África. Mas, e por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós produzimos uma ideia de território no Brasil através ou a partir de uma ideia de África deslocada, que é uma África mítica, fictícia, é a África da Beyoncé, naquele material que ela fez. Como é que chama? King, aquele que é bonito pra caramba, que tem a filha dela cantando, e ela tá vestida como as mulheres com trajes tradicionais africanos. Foi o último material que ela fez. Como é que chama? King Lion, eu só não lembro o final, mas era King Lion, que foi pro Rei Leão, né? Mas ela fez um material que serviu de base para depois ir para o Rei Leão. Ela fez tipo um áudio disco com várias músicas com clipes. Eu vou lembrar o nome para trazer.
Essa África que a gente utiliza como repertório, que está no campo do afrofuturismo, ela é uma África que a gente reinventou a partir de uma colcha de retalho de memórias e de narrativas que foram sendo contadas e que, obviamente, são contadas a partir de uma perspectiva europeia, porque é o centro do mundo, a partir do lugar da escravidão, e ela é contada também a partir de um lugar de grandeza. Ninguém vai contar um passado de desgraça. A gente sempre inventa um passado de grandeza, porque esse passado de grandeza é o que nos dá sentido para o presente fudido. Né? Então, como é que a gente elabora o presente? Fantasiando o passado. Por que a análise é um porre? Porque acabou a fantasia do passado. Quando você vai se haver com o passado e prestar contas para esse passado, acabou todas as ilusões que a gente criou sobre a gente mesmo e sobre o passado. Por isso que muita gente não dá conta de fazer análise, porque a suportabilidade é algo insustentável muitas vezes. Mas mesmo essa África inventada, ela ainda é uma África que nos traz conforto étnico, né? É um lugar que a gente busca como repertório para conseguir produzir algum tipo de resistência ou de vida não subordinada. Então, acho que ela vale como recurso afetivo e político, mas com alguns cuidados, né? Até para a gente não cair no essencialismo europeu. O que é o essencialismo europeu? A África é a origem material do mundo, porque a materialidade não é possível de ser negada. O crânio mais antigo achado, com a tecnologia europeia, é africano. Isso é inquestionável. Só que a razão e a forma como a razão se produz, ela ainda é europeia. Então, a Oyonquê, que a gente vai ler mais para frente, ela chama, e a Agrada Quilomba também, elas chamam a atenção, e a Angela Davis também, e a Lélia Gonzalez também, pensando bem agora, e a Sueli Carneiro também, elas chamam a atenção para o fato de que a gente coloca uma roupa preta, uma roupa mesmo preta no sentido étnico, mas continua produzindo a forma de pensar e de vida dentro de um marcador europeu. Então, acho que vale um pouquinho a gente sempre olhar com esse óculos de uma ressalva para esses duplos lugares. Porque a gente falava sobre isso na aula passada. A gente contrata pessoas pretas para cargos nas empresas, mas a lógica do mercado de trabalho das empresas ainda é branca e masculina. Então, a gente tem ali o corpo preto performando inclusão, porém, contudo, no entanto, a narrativa e a forma de produção de vida ainda se sustenta numa ideia branca. Então, sim, a África é berço do mundo, não só material, mas cultural. Menos em parte por reparação histórica só de discurso, temos que deslocar o centro para a África, e mais por uma questão, eu acho que material mesmo. Mas, assim, dependendo da perspectiva, o México pode ser o centro do mundo. Nas Américas, o México é o centro da experiência, porque, geneticamente, os povos indígenas latinos vieram do México. E os povos mexicanos vieram da África, mas se a gente esquece a África e olha só a América Latina, o nosso centro é o México. Se a gente esquece África e América Latina e olha a Ásia, o centro da Ásia é a Índia. Então, centros são lugares deslocáveis e são relacionais. Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Num discurso opositivo à ideia do racismo no Brasil, a África é nosso centro, mas na perspectiva indígena, o centro deles não é a África. Então, vale a pena a gente pensar um pouco essas ideias de deslocamento. Por que isso? Porque eu quero quebrar com vocês a ideia de fixação. Não existe ponto fixo. O que existem são pontos em deslocamentos a partir da forma que a gente estabelece relação e interlocução. Isso desloca ao centro do poder. O poder não é mais europeu, o poder não é mais africano, o poder não é mais mexicano, não é latino, não é norte-americano, não é asiático. O poder está no sujeito que constrói a narrativa. Essa é a ideia de lugar de fala, né? A partir da minha experiência, eu desloco o poder para a minha capacidade de interpretação. Logo, quanto mais capacidade crítica eu tenho de interpretação do mundo, maior é meu centro de deslocamento, maior é meu centro de interpretação do mundo, porque ele deixa de ser algo pequenininho e localizado na minha experiência individual e passa a ser algo que está o tempo todo em relação com as estruturas e com as pessoas. E aí a gente consegue, de fato, produzir pensamento que se desloca
e que faz a crítica, mas não só a crítica por oposição, a crítica porque entende que o centro é algo o tempo todo disputável e em deslocamento, em transição, né? Ele está em transição. E eu gosto dessa ideia do poder ser algo que está o tempo todo em transição, porque ele é relacional. Nossa, falei pra caramba, eu não vou falar 1 hora hoje. Agora, as senhoritas, podem, por favor, trazerem coisas. Bora lá, Vivi? Deixa eu esquentar. Eu consegui ler o texto de Ney Lopes, né? Eu estou de férias, mas eu estou assistindo aula. Era para eu estar lá vendo o pôr do sol em Fortaleza, gente. Tá em Fortaleza, Gatinha? Mas falei, não vou perder essa aula. Eu vim para casa, li o texto. Então, eu queria. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, você falou sobre que o Ney Lopes ele é controverso. Você falou do livro, do outro livro que ele fez com Simas, é esse aqui, né? Filosofias Negras, ou tem outro? Esse, né? Eu só estou lendo com a Asa Nindieri. Eles têm outros livros juntos. Juntos, aham. Esse aqui eu estou gostando também. Por que ele é uma figura controversa? Porque eu o acompanho. De certa forma, eu gosto da figura dele no samba, as entrevistas, alguns documentários, né? Como Boa Carioca, ele lá em Madureira, e tá, nananã, nas escolas de samba. Eu acho que estou por dentro. Talvez nem de tudo, mas assim. Aí eu fiquei pensando aqui, como assim figura controversa? Excelente pergunta. Em que ponto? Porque você logo começou a falar, apresentou o Ney Lopes para a gente, e aí você falou em alguns momentos uma figura controversa, que o Ney Lopes era uma figura controversa. É que tem O samba é uma área de pesquisa dentro dos estudos culturais brasileiros, na antropologia, na história. Ele é uma área de pesquisa que desliza por vários lugares. Mas tem uma ideia de contar do samba, de falar do samba, que é muito a partir da Zona Sul. Então, por exemplo, por que Mangueira é um território que está sempre muito próximo, além do poder histórico da Mangueira, mas a gente tem que pensar que a história ela é contada de frente para trás, né? Do presente para o passado. E a gente pode, então, escolher o que a gente quer contar do que passou. A gente nunca vai contar as coisas ruins, a gente sempre vai falar as coisas felizes, ou aquilo que a gente entende que é feliz. Então, quando se conta a história do samba, por que se fala de Mangueira e não de Madureira? Porque Mangueira está mais perto de Copacabana do que Madureira. E a proximidade do território geográfico é um dos condicionantes para o trânsito dos sujeitos nos territórios. Então, a ideia de fronteira, ela cria limites para trânsito entre os espaços. Se não tem fronteira, o trânsito é livre. Então, o Noel Rosa, que é um cara consagrado, ele é um cara de classe média, ele não é um cara pobre do morro, como era o Cartola. Então, essa é uma ideia. O Ney Lopes é um cara que está problematizando a história do samba, porque ele desloca essa história para o subúrbio. Ele está contando essa história de Madureira, e não de Mangueira. Mas Mangueira é morro, mas é um morro que os brancos frequentam. Vê se os brancos saem da Zona Sul e vão para Madureira. Não vão. Quer dizer, Portela, né? Tá. Quero Serrano, mas assim, o negócio mesmo está nos territórios geograficamente mais próximos dali do eixo Zona Sul, do eixo Globo do Rio de Janeiro. E o Ney é um cara que está deslocando isso. Então, ele é controverso não por mim, porque eu adoro o Ney, mas tem alguns acadêmicos, alguns teóricos dos estudos do samba, é como se ele não tivesse pureza teórica, porque ele está falando fora do mainstream, fora da ideia central do que é contar a história do samba, porque ele está deslocando isso para outro lugar. Entendi. Aí agora eu vou para a minha. Eu espero não estar. Gente, se vocês tiverem para falar, bota que eu não estou enxergando, porque eu estou no celular, então não estou vendo ninguém, só a professora. Então, Jaque, interessante isso, né? Eu não tenho acesso a essa informação que você trouxe. O meu acesso eu vejo, né? Primeiro que eu nasci no Morro do São Carlos, né? Terra do samba, a primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Então, assim,
a minha visão, quando eu leio Ney Lopes, quando eu vejo falar, ele está falando da minha história, ele está falando da minha família, ele está falando da minha prima, da minha mãe sendo porta-bandeira nos inícios dos terreirões do Morro de São Carlos. Então, eu não consigo... Não, você falou, eu falei, isso não faz parte do que eu vivo. E fazendo alguns cursos e oficinas no Instituto Pretos Novos, no Rio, que eu estou nesse estudo de estudar a Pequena África, aí mais que eu consigo, hoje, ler os textos e até aí entrando no que você acabou de falar sobre uma África mimética, né? Uma África inventada, eu não sei, eu não posso dizer que antes eu não pensava assim, mas é porque talvez eu tenha estudado tanto, eu estou discutindo com tantas pessoas, eu estou me referenciando. A minha identidade negra está se fortalecendo cada vez mais. Eu não estou conseguindo acessar essa África inventada, assim, no meu dia a dia. Esse texto aqui, para mim, foi assim, a chancela perfeita. Esse livro tem uma coisa interessante, porque nos estudos raciais no Brasil, a narrativa branca acadêmica criou a ideia de que nós somos colonizados através da cultura Nagô, e não Malê, e nem Banto. Isso tem uma diferença inacreditável do ponto de vista cultural, de um lugar para o outro. Por exemplo, os Nagôs, eles têm uma proximidade muito forte com o culto aos egunguns, que são os mortos. Entanto que os orixás seriam figuras humanas que foram divinizadas. Para os bantus, é inconcebível a ideia de se cultuar morto como a gente cultua dentro da ideia Nagô, porque a forma de organização do tempo e espaço dos bantus é totalmente diferente dos Nagôs. O Sodré fala isso, né? Um exemplo o Sodré da escola do Ney. Um exemplo cultural que é bem próximo para a gente poder pensar, que não está muito longe assim, a cisão entre Estados Unidos e Europa. São dois territórios coloniais que colonizaram outros territórios, mas que culturalmente são completamente diferentes, embora sejam pessoas brancas e tenham proximidades entre eles, pela forma da centralidade do indivíduo, né? O indivíduo é central na Europa e o indivíduo é central nos Estados Unidos. Na África e na Ásia, a comunidade é central e não o indivíduo. São lugares diferentes. A mesma coisa os malês e os nagôs, ou os nagôs e os bantus. Então, a teoria acadêmica branca, ela criou uma ideia de uma colonização cultural via pensamento nagô. Isso está no Arthur Ramos, no Nina Rodrigues, isso está nos sociólogos da Escola Paulista, isso está na primeira escola de antropologia do Estado de São Paulo, que foi fundada na USP, isso vai reverberar nos estudos raciais dos anos 50, nos estudos raciais dos anos 60, isso vai reverberar até lá nos blocos de afoxé, na identidade nagô. Aquela música Baianidade Nagô, ela fala exatamente de uma predominância de uma ideia nagô. Só que os nagôs também são uma invenção, porque tudo na Europa é invenção, porque a Europa é chegada numa mentira. E toda a história que nós conhecemos, ela foi inventada pelos europeus, a partir do lugar masculino e branco. Por isso que ela chama history, porque ela vem, né, H-I-S, porque ela vem do his, dele, ele. Então, é a história dele, né, a história que ele conta. Seria essa a tradução. Porque ela parte dessa experiência do indivíduo e da perspectiva. A Carta do Caminha, do Pedro Vaz de Caminha sobre o Brasil, a Carta dos Navegantes, o livro do Darwin foi todo feito com carta. É uma teoria da evolução escrita em base de cartas. A psicanálise foi feita com cartas. Porque cartas são narrativas individuais, né? São perspectivas do sujeito para o mundo. Essa é a forma de produção de teoria. Então, essa ideia de centralizar nos nagôs é a forma como o pensamento europeu estruturou a ideia de uma identidade racial baseada numa experiência nagô. Isso no caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos é outro rolê. Mas os nagôs também são uma invenção. Então, quando o Ney escreve esse livro, Bantus, Malês e Identidade Negra, ele está, inclusive, problematizando a identidade nagô criada pelos europeus para justificar a identidade negra no Brasil.
E ele está dizendo, olha, esquece esse negócio de Nagô, porque os Iorubás foram a última leva de africanos que vieram para o Brasil. E eles vieram essencialmente para o Rio de Janeiro. Eles não foram essencialmente para Salvador, né? Uma boa parte deles ficou no Rio de Janeiro, porque os africanos que estão em Salvador, que é de onde supostamente nasce o candomblé, onde supostamente nasce, a maioria deles são de origem banto e não de origem nagô. Ou malês. Na verdade, os africanos de Salvador, eles são essencialmente malês. Por isso que o candomblé tem muitas coisas do Islã. O branco, a reza na esteira, a rezar às 6 da manhã e às 6 da tarde, tomar banho de manhã e tomar banho de tarde, comer de mão, são hábitos muçulmanos e não hábitos essencialmente africanos, porque os muçulmanos, nos países do norte da África, são maioria há muito tempo. Desde antes da colonização europeia, eles já são maioria nesses territórios. Então, quando o Ney desloca para esse lugar, ele está problematizando a forma como a academia carioca e a própria academia brasileira vem pensando em identidade negra. Ele está desbancando figuras como Ottaviani, aquele cretino que escreveu sobre o carnaval. Bom, não vou lembrar o nome dele, não. É um cara que eu, inclusive, não gosto. Ottaviani, Ottavini, Otanini, acho que é Otanini. É de uma família também aí, que você vai no Museu Nacional, os departamentos só tem o nome deles na porta, assim, o sobrenome, o Departamento de Antropologia, é a dinastia dessa galera. É só os Barata Ribeiro, os Vila Boa, é só essa galera aí que ocupa o departamento do Museu Nacional de Antropologia e Arqueologia. Mas ele vem desbancando essa ideia, por isso que ele é um cara que na academia ele é mal visto. Então, num trabalho, você citar o Ney Lopes, dependendo de quem estiver na banca ou de quem for avaliar o trabalho, faz cara feia, porque ele está problematizando uma ideia que está constituída. Entendi. Mas, assim, de certa forma, até uns minutos atrás, eu estava me sentindo bem por não conhecer essa outra parte que você está trazendo e reafirmar mais algumas coisas que eu tenho colocado, assim, em termos, não só a história da minha história familiar, né? E também em termos de identidade negra. E também os textos que você vai, não só aqui no DJ a gente vai aprendendo, mas em outros lugares você vai conseguindo fazer vai tecendo melhor esse aprendizado, né? Isso que você trouxe do Sodré, eu já fui num outro grupo que eu já li também, e a gente vai organizando isso melhor, né? Sim, acho que o Sodré, isso não sei se vocês conhecem, que eu não sei onde está, deve estar lá em cima. Ele tem um livro incrível sobre o samba. É um livro dos anos aquele, não é o Terreiro da Cidade, não, né? Aquele do samba que você até apresentou. O Terreiro da Cidade também é muito bom, porque essa ideia de deslocamento, pensar em identidade como uma ideia de deslocamento e uma ideia sempre em relação, eu acho que ajuda a gente a desconstruir lugares de controle do imaginário racial brasileiro. Inclusive, convoca as pessoas brancas no Brasil a pensarem o seu suposto lugar de privilégio. Porque se identidade é sempre algo relacional, porque ela demarca lugares, tempos, espaços, e ela fomenta, atravessa, estrutura relações de poder, seja identidade de classe, de raça, de gênero, de território. Então, a gente escuta isso de mulheres brancas brasileiras em Portugal que são tratadas de forma preconceituosa. Na verdade, o que elas sofrem é a racialização territorial. Elas são vistas como estrangeira e na Europa o estrangeiro é o não branco. Você pode ser branco, se você for estrangeiro, você é o não branco. O que tem é o movimento de passabilidade, né? Que são, por isso que identidade é algo o tempo todo relacional em deslocamento e territorial. Passabilidade, quando você é uma pessoa imigrante, uma das passabilidades que você tem é a inserção institucional, como através do trabalho ou do casamento. Então, ter um trabalho ou casar com uma pessoa do território te dá passabilidade nesse território. E isso não é fácil, porque o choque E olha que coisa maluca, foi exatamente isso que eles fizeram com os africanos quando trouxeram eles para o Brasil, no contexto de escravidão. Deslocaram eles do trabalho para um território de trabalho. Então, tipo assim, quando você vai para os Estados Unidos, o que é trabalho de imigrante? Varrer restaurante, servir prato, lavar copo. Esses são os trabalhos
tipificados como imigrante. O seu corpo se desloca de um território, mas é logo enquadrado em outro território, que é o território imigrante, pelo trabalho. Qual é o seu trabalho? Diz exatamente de onde você é. Então, tem os indianos, os árabes, tem os judeus, tem os latinos, né, os dominicanos, porto-riquenhos, tem os brasileiros. A figura da tia Anastácia, do Monteiro Lobato, como uma negra gorda com um braço forte, não é à toa. É porque para mexer a panela precisa ter força. Isso é deslocamento de território com conexão com o corpo. Eu olho para uma mulher de braço forte, eu já associo ela à cozinha, porque para mexer, você precisa ter braço. Né? Você fica ali horas mexendo. Isso não é qualquer pessoa que consegue. A outra coisa é, então, o trabalho na nossa sociedade associa o sujeito ao território. E esse território, o tempo todo, reforça o lugar de onde ele veio, portanto, a sua identidade, que ela é o lugar dessa identidade, a escala dela na relação de poder, depende do interlocutor. Então, talvez nos Estados Unidos, um imigrante brasileiro e um imigrante árabe, talvez na relação do poder, o imigrante brasileiro tenha algum tipo de privilégio, porque privilégio não é um lugar fixo, ele é o tempo todo um lugar relacional. Mas para que o privilégio se mantenha instituído, precisa se destituir o outro de privilégio. Por isso que o racismo é tão eficaz, e a opressão de gênero também. Para que faça sentido para os homens estarem no lugar de poder na hierarquia, o tempo todo o lugar da mulher precisa ser lembrado, relembrado e afirmado. Como? Com violência de gênero, feminicídio, estupro, tortura. Precisa ser lembrado com a ideia da exclusão do mercado de trabalho. Precisa se criar mecanismos que reforcem para o sujeito o lugar dele na estrutura. Porque senão o lugar de poder não faz sentido. Esse é o problema com a ideia de equidade. Por isso que pessoas brancas têm tanta dificuldade em aceitar, e os homens também. Porque abrir mão do lugar de privilégio é mexer na própria estrutura e tirar a identidade do sujeito. Porque, sim, pessoas brancas têm identidades constituídas a partir de uma ideia de ser branco. A ausência de reflexão identitária, né? A ausência de reflexão sobre identidade não quer dizer ausência de identidade. Só quer dizer uma outra forma de pensar em identidade. Uma outra chave de produção da ideia de identidade. E aí eu estava falando sobre a ideia do que o Ney trabalha, dos grupos étnicos, porque quando a gente teve o deslocamento dos africanos para o Brasil, a gente teve um deslocamento da ideia de trabalho. Então, vamos trazer arquiteto, carpinteiro, ferreiro, marceneiro, cozinheiras, matemáticos, porque é o tipo de conhecimento que a gente precisa aqui, então desloca o trabalho. Essa é a visão ocidental sobre isso, né? Para o africano, o trabalho é só uma das formas de produção de corpo. Para o ocidental, o trabalho é a forma de produção de corpo. O que você faz? Eu sou psicanalista. Tem toda uma ideia que se constrói em torno do psicanalista. Eu lembro de uma cliente que eu atendia na clínica, uma mulher jovem, negra, de pele clara. E ela era arquiteta. É arquiteta. E a maior crise que ela tinha é que ela dizia que ela não conseguia se vestir igual às arquitetas. E eu perguntava para ela assim, como assim? Ela falava assim, tem uma forma que elas são que eu não consigo ser igual. Essa forma é ser branca, que está ali vestida de roupas da Farm e de óculos da Tilly Beans, e que vão passar as férias na Europa para ver a arquitetura dos castelos espanhóis. Essa forma que ela não conseguia reproduzir fazia com que ela se sentisse deslocada daquele território, porque essa forma está atrelada à ideia de trabalho, porque no Ocidente, trabalho tem a ver com corpo. Eu falo trabalho, eu penso um corpo. Empregada doméstica. Jamais uma mulher tipo a Giovanna Ebenck. Jamais. Nunca. Ninguém vai olhar para ela e vai dizer, ok, você é empregada doméstica. Mas se eu falo modelo, eu automaticamente penso numa mulher como ela. Na experiência africana não foi assim, mas na produção do Ocidente, foi esse um dos deslocamentos que eles fizeram. O segundo foi desorganizar famílias, porque na experiência do Ocidente, família é unidade formativa, família é lugar de identidade, de memória, de afeto, de produção de corpo, de construção de referência. E para a psicanálise, família é fundamental para a constituição do sujeito, é a base psíquica do sujeito. Então, o que eles fizeram? Desorganizaram famílias e estimularam o casamento interétnico. Por isso que a gente tem traços no Brasil, o nosso traço físico como pessoas negras é diferente de todo o resto do mundo.
Então, a gente tem pessoas brancas de cabelo muito crespo, pessoas que fenotipicamente são brancas, mas com cabelo muito crespo. A gente tem pessoas negras com cabelo anelado ou liso. A gente tem pessoas negras com nariz batatinha e a testa grande. A gente tem pessoas negras com a testa grande e o nariz afinalado. A gente tem pessoas negras de nariz fino com os lábios grossos. Essa mistura genética é fruto desse casamento interetnias que a escravidão propiciou. Então, com isso, você desloca duas identidades, a familiar e a do trabalho. O que resta para o sujeito? Reinventar. Porque ele não pode nem se reivindicar a sua etnia pelo trabalho. Então, nós somos achantes, e achantes são comerciantes, porque nós nos misturamos com os malês, então a gente não é mais nem achante nem malê, perdemos a identidade pelo trabalho, e nem familiar de território, porque saindo da África, viemos para o Brasil, e aqui nossa família foi desorganizada. Então, tudo aquilo que a gente tinha como identidade teve que ser reinventado. E nós reinventamos, mas mantivemos algumas questões estruturais, como a ideia de família. Para a gente, família... E o Brasil é um dos poucos países na modernidade que ainda valoriza a relação familiar como algo estrutural para o sujeito. A gente não rompe vínculo familiar. A gente tem 50, 60 anos e ainda mantém vínculos familiares intensos. Em outras culturas, com 18 anos, meu amor, passar bem, até a próxima, manda notícias. E as pessoas vão viver a vida delas, vão construir outras ideias. Por isso que o Facebook bomba tanto nos Estados Unidos. Porque ele cria a ideia de comunidade. Aqui a gente não usa tanto Facebook, né? Mais pessoas mais velhas, com mais de 50 anos, que ainda usam. Mas para os jovens nos Estados Unidos, na Europa também, em alguma medida, mas eu acho que menos. Tudo eles fazem no Facebook. Tem grupo que as pessoas se encontram para fazer happy hour, grupo que as pessoas se encontram para jogar xadrez, porque família não é um valor para eles estrutural, ela é um valor estruturante, porque família é espaço de gestão de recurso econômico, mas ela não é estrutural, como a gente tem no Brasil. Entre tapas e beijos, está lá a grande família, que não me deixa mentir. O maior estereótipo da ideia de família no Brasil é o seriado A Grande Família, né? Que um briga com o outro, um treta com o outro, e eles continuam unidos. Já dizia Dudu Nobre, essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Para nós, família é estrutural. Nos Estados Unidos, por exemplo, família é estruturante. Na Europa, eu acho que eles são tão individualistas que é cada um por si e o euro por todos. Porque são pessoas muito individualistas. E dependendo do país, eles não gostam de vida comunitária. Porque cada país lá é de um jeito, né? É um jogo, é uma ideia em si. Mas, então, o que eu estava falando mesmo? Meu Deus do céu, eu dei uma volta no mundo. Identidade. Identidade é uma ideia em deslocamento, e é isso que o Ney Lopes propõe no livro, para a gente pensar. Jaque, enquanto os coleguinhas não falam, eu vou falar um pouquinho que a minha conexão caiu. Coleguinhas, falem. Eu achei um ponto que, quando ele traz a questão dos sudaneses, né, e dos bantus, ele traz muito algo que realmente na escola a gente não ouve falar, e a gente só ouve falar quando tem algum estudioso, um antropólogo, um pesquisador apresentando, né? Essa questão. Dos malês, ok, eu acho que a gente já ouve mais, mas ele trouxe essa perspectiva dos sudaneses e dos bantus como que cada um o comportamento de cada um dentro dessa questão da construção da identidade negra, né? Mas eu estou bem familiar, assim, trazendo muito para um reconhecimento, né? O fato de estar estudando com esse pessoal do Instituto Pretos Novos, eu estou trazendo um reconhecimento de algo que eu acredito que a maioria das pessoas viveu isso, e ele aponta em alguns momentos que a gente não... Eu diria que a gente teria vergonha, ou que a gente não teria... a gente não teve na nossa educação não é nem incentivo, mas um reconhecimento da nossa própria história e da nossa identidade negra. Então, cada vez mais que
que eu leio um texto de Ney Lopes ou de outro, eu consigo reconhecer, por exemplo, o trabalho da minha avó. Eu consigo entender de onde veio alguns comportamentos de ofício do meu avô, que a minha mãe conta. E isso está muito entranhado na história do Brasil, ok? Está muito entranhado nos escravizados, né? que nós recebemos, mas eu não conseguia fazer isso na escola. Aliás, eu não podia nem falar que morava no Morro de São Carlos, né? Muito menos dizer que eu, que eu era da Umbanda. E muito menos usar o meu cabelo cacheado, porque minha mãe tinha que passar ferro quente para poder ficar esticadinho para os parentes, aqueles cabelos arrepiados, os parentes não ficarem os parentes, até os parentes podiam aparecer. Então, assim, cada vez mais que eu participo de estudos como esse aqui do Nicanda, eu tenho a sensação de que realmente eu estou fazendo sankofa 24 horas, porque eu estou conseguindo entender alguns comportamentos da minha casa, conseguindo entender o racismo estrutural dentro da minha casa e conseguindo entender comportamentos psíquicos meus também. Então, assim, esse estudo, para mim, está maior, entendeu? Ele tá realmente mais abrangente. Eu gostei muito, eu vou querer ler esse livro do Ney Lopes todo, que você deu só um excerto, né? Só um trecho. Eu vou querer ler o livro dele para poder entender um pouco mais, né, dessa abrangência que você trouxe aí, que é muito interessante mesmo. Você tá muda, Jaque. Oi, Júlia! Toda hora a Jaque fica muda. E eu acho que eu anos dando aula online, a pessoa ainda não se tocou. Eu estava procurando um livro do Nina Rodrigues. Teve uma coleção que o MEC fez há muitos, muitos anos, muito boa. Ele pegou os pensadores, o MEC, na perspectiva branca, né? Ele pegou os pensadores que seriam pilares do pensamento social brasileiro e transformou numa coleção com textos deles. E o Nina Rodrigues, ele escreveu um livro que chama Os Negros no Brasil. É um livro muito antigo, é um dos primeiros ensaios antropológicos escritos no Brasil, que o Nina Rodrigues é um dos fundadores da antropologia no Brasil, antes do Lévi-Strauss, embora ela só tenha ganhado status depois do Lévi-Strauss, e ele fez um estudo sobre os sudaneses na Bahia. E por que ele fez esse estudo? Porque tinha uma discussão sobre embranquecer ou não embranquecer o Brasil. A Argentina já tinha produzido o processo dela de embranquecimento, e outros países da América Latina, e aí o Brasil, então, estava no pós-abolição, começando a pensar o que ele ia fazer com a massa de preto que ele tinha, porque tinha que fazer alguma coisa com aquela galera, porque era muita gente preta. Então, tiveram 3 ideias. Uma ideia era segregar os pretos no Nordeste, transformar a Bahia no estado preto brasileiro, e aí manda todo mundo para lá e bota todo mundo, mandar uma galera de volta, porque rolou uma medida provisória 188, logo após a abolição. 2 coisas que rolaram após a abolição. Meu Deus, como é que chama? Quando a pessoa recebe uma recompensa, uma indenização dos senhores de escravos e a expatriação de africanos de volta para o continente. E tem 2 cidades na Nigéria, acho que uma na Nigéria e uma no Benin, que é só de brasileiros que voltaram pós-escravidão. Então, rolou uma medida provisória no Brasil dos melaninados. Não, o mito dos retornados, né, Júlio? Desculpe te interromper. É o mito dos retornados, porque a história dos retornados não é essa também que contam para a gente. Uhum. Né? É outra história dos retornados. E aí, então, tinha a ideia de mandar a galera de volta, tinha a ideia de criar um estado negro, pegar todos os negros e colocar num lugar só, que seria, no caso, a Bahia, ficar entre a Bahia e o Maranhão, de tornar esses territórios pretos, mas houve uma ideia da Bahia, porque tinha assim, mais presença preta na Bahia do que no Maranhão. E a terceira via era embranquecer. E optaram pelo embranquecimento. E tentaram arduamente embranquecer, se não fosse pela genética, pela cultura. Por isso, o apagamento da nossa memória negra e a valorização da memória branca. E o Nina Rodrigues, então, que era da antropologia física, fez um... Nina Rodrigues é um baiano, um porreta, inteligentíssimo, mestiço, mulato, pardo. Fez um estudo sobre
Se a gente optasse por manter os brancos, desculpa, um estado só de preto, qual etnia deveria ser escolhida? Qual delas, das etnias africanas que tinha no Brasil, seria a mais interessante para ser utilizada, para ser mantida no Brasil? E aí ele optou pelos sudaneses, porque ele disse que de todos os africanos que vieram para cá, os sudaneses eram os mais inteligentes. Só que tinha um problema, porque do ponto de vista numérico, os bantus eram mais do que os sudaneses. Mas como os bantus chegaram primeiro e foram para o interior, eles foram essencialmente para o interior de Minas, eles não tinham hábitos urbanos. E Salvador é uma cidade urbana, né? Uma cidade cosmopolita, naquela época, é uma cidade urbana. Então, tinha um problema de deslocamento cultural. Do que faz com esse povo? Os bantus não querem sair do interior para vir para as cidades. Eles querem continuar no interior, porque a maioria são agricultores, diferente dos grupos que estavam mais próximo da costa, que tinham mais fluxo de comércio, porque ou eles estão no meio do deserto, no comércio de trânsito, ou eles estão na ponta no comércio de venda, de exportação. Então, eles são comerciantes porque eles estão acostumados a lidar com mercadorias, com trânsito de volume de informações, de recursos, tal. E esse é um problema que o Brasil vivenciou ali na virada de 1900 e que o Nina Rodrigues, então, fez esse estudo, Os Negros no Brasil, porque ele queria entender qual seria o melhor grupo étnico. E aí ele vai falar ele vai dizer que a gente tem um problema aqui. Culturalmente, os bantus são superiores, mas intelectualmente os sudaneses são superiores. E aí, como é que o Brasil resolveria isso? Como é que o Brasil resolveria isso? Criando o negro. O que é o negro, se não a reinvenção do africano, né? É o africano nascido no Brasil e colonizado aqui, aculturado aqui. Esse é o negro. Por isso que chama os negros no Brasil, porque seria uma nova raça. Os negros brasileiros seriam nem sudaneses, nem bantus, mas sim negros. Uma mistura híbrida de grupos étnicos diferentes que daria o que nós chamamos de negro no Brasil. Eu acho isso fascinante. É um estudo de 1900 e eu acho isso, assim, o ápice da chiqueza para a virada do século. Pois é. Essas ideias. E que livro é esse, Jaque? Você falou? Os Negros no Brasil. Os Negros no Brasil, do Nina Rodrigues? Eu tenho esse livro em algum lugar no meu drive. Posso compartilhar lá no grupo. Eu estudei ele no começo do doutorado. Quando você fala no grupo, eu não estou brincando, não. Eu estou no grupo do Digege. Eu não estou no grupo do Nicanders. É porque até queria fazer umas trocas, mas eu não posso botar lá no Digejão, né? Porque o Digejão é o varejão. Eu queria mandar o link. Então. É um que está escrito TCC? Não, né? Que eu cliquei no hoje de WhatsApp, aí assim... Eu acho que esse a Tati criou para vocês, aí eu falei, não, coloca no mesmo grupo. E aí, por isso que eu acho que você está em um e não está no outro. Então, gente, eu doida para trocar umas bolinhas aí. Poxa vida. Com Joana. Me cobra que eu esqueço. Os Negros do Brasil. Tá, Os Negros do Brasil, do Nina Rodrigues. É um livro super antigo. Deve ser muito antigo. 1899, 1898, 1900. É um livro muito antigo. Posso ter errado o nome? Talvez, porque tem um Arthur Ramos que tem o mesmo nome ou um nome parecido. Porque o Arthur Ramos era... É muito doido essa coisa do debate de ideias, né? O Arthur Ramos era o opositor do Nina Rodrigues. E os dois são baianos. Então, tinha uma disputa entre os dois. O Arthur Ramos, por exemplo, achava que tinha que miscigenar preto com branco, porque ele acreditava na ideia do mulato. O mulato seria o produto nacional brasileiro por excelência. Teria a felicidade, que é a ideia do Gilberto Freire, né? Na verdade, ele é antes do Freire. Então, teria a felicidade do africano, a obediência do indígena. Engraçado eles dizerem que o indígena é obediente, e a inteligência do europeu. Esse é o mulato, o pardo. O pardo é um projeto nacional. É uma construção identitária brasileira, é o sujeito pardo. E que a gente abandonou nos anos 80, com o movimento negro. E essa retomada de uma ideia de identidade negra. E tem uma parte do... Ele fez... É como se fosse um rodapé, mas não é um rodapé, quando ele fala de todas essas questões que você está trazendo aqui agora, esses pontos,
Eu achei muito interessante ele falar. Eu vou falar a palavra interessante, tá? Para não dizer assim que me acabou. O artigo sobre o nariz negroide daqueles médicos, que foi mais ou menos na mesma época de 1954, quando ele disse que a Unesco estava fazendo aquele trabalho sobre democracia racial, do Hospital dos Servidores de Estado. Eu tive um troço, porque foi onde eu nasci, né? O Hospital dos Servidores do Estado, que faz parte da história da pequena África. E eu me lembro muito bem, não só na creche, porque eu fui da creche do Hospital dos Servidores, e depois fui criada dentro daquele hospital, porque minha mãe trabalhou lá há 35 anos, que tinha uma história na creche, depois mais velha, que tinha que usar o pregador de roupa no nariz. Eu tinha esquecido essa história. Foi eu ler essa maldição aqui que eu falei, cara, eu não estou crendo. É porque você acha assim, que são coisas prosaicas, de brincadeira, ou realmente de apagamento da nossa identidade, ou embranquecimento. Mas você não imagina que tem um artigo chamado Nariz Negroide, né? Não foi bom esse texto. Se cavar, o negócio é feio. É horrível. Vou lá na USP e pegar os estudos, fazer um levantamento bibliográfico entre 1900. A USP não é de 1900, mas um pouquinho depois. Vamos pegar o surgimento da USP, vai, que eu não sei quando é que aquela bodega foi fundada. Mas dar uma cavucada no que tem ali de estudo, o negócio é assustador. O negócio é feio, é ladeira abaixo. Porque o nível de eugenia da medicina, dos intelectuais, dos teóricos, é assustador no Brasil. E isso existe até os dias de hoje. A gente não está livre disso. Não estamos porque nós estamos no século XXI, que os nossos intelectuais brancos de hoje em dia, formados nas universidades renomadas do Brasil, superaram isso. Não superaram. Entanto que os antropólogos olham para, igual os psicanalistas, olham para as questões raciais, às vezes pela chave... eu fico tão brava quando eu escuto isso, como se fosse... a gente já falou disso, eu acho. Uma experiência menor, um conhecimento menor, ou uma coisa folclórica. Não olha como conhecimento, olha como um fetiche, olha como um objeto, não como algo que é reconhecido. Entanto que o maior pau no Brasil na antropologia, numa das grandes discussões que é feita entre as questões raciais na antropologia, é o reconhecimento das experiências não materiais negras como recurso de campo antropológico. Tipo assim, porque a antropologia aqui pesquisa terreiro, escola de samba, que são recursos materiais. Você vai lá, você vê lá o busto do Cartola. Você vai no terreiro, você vê o assentamento. E uma das coisas que tem sido discutido é que a gente precisa começar a deslocar do material para o imaterial, que é a ideia do simbólico, da antropologia simbólica. Então, os estudos da antropologia simbólica no Brasil é sobre espiritismo. O que mais que a antropologia simbólica estuda no Brasil? Cura por pedra, cura por reiki, porque olha esse simbólico como os rituais que essas práticas fazem. As práticas afro-brasileiras, elas são mais no campo do folclore, do imaterial, dos estudos nesse sentido. E isso tem uma chave de interpretação. Se eu olho para o que o corpo preto faz, ou como folclórico, como algo que eu só posso ver pela chave do material, então, se não tem rastro material, não é matéria de estudo, muito do que as pessoas pretas fazem, então, não é considerado como cultura, por exemplo. Porque se a cultura é a escola de samba e o terreiro de candomblé, o que está fora desse eixo não é cultura, então não é material de pesquisa, não é campo de pesquisa. E quando a gente pensa na psicanálise, o problema é o seguinte: a psicanálise ela está imersa na cultura. Se o que o preto faz não é cultura, então a psicanálise não precisa pensar sobre isso, porque não faz sentido. Não tem rastro do que nos ajude a pensar. Não tem literatura, não tem cinema, não tem memórias que nos ajudem a pensar, a não ser a memória de dor, a memória de violência. E aí, como eu disse, ninguém olha para o passado para contar, ninguém conta o passado pelo lugar da ausência. A gente sempre conta o passado pela glória. Entanto que a gente escolhe histórias como Anne Frank para falar do Holocausto, e não a história real do Holocausto.
né? A gente não vai na Namíbia ver o que a Alemanha fez nos campos de concentração, em Burkina Faso. A gente fala da dor do Holocausto pela glória de uma menina que se escondeu num porão e escreveu um diário, porque isso é a glória e não a ausência do que foi o Holocausto. Ninguém olha para o passado e fala do passado pela dor, só pela glória. Mesmo quando os brancos falam da escravidão, eles falam da glória, só que a glória é dos brancos. A princesa Isabel, por exemplo. Contar a escravidão pela princesa Isabel é a glória do branco, a branca salvadora. É muito doido isso, mas é um recurso humano de sobrevivência. Por isso que às vezes a análise é difícil. E por isso que às vezes falar dessas coisas é indigesto, porque a gente está o tempo todo olhando para esse lugar de ausência. Só que eu acho que a sacada é ressignificar a ausência. Porque se a gente pensar com Exu, Exu é o vazio. Mas o vazio não quer dizer que não tem nada. O vazio só quer dizer que está vazio, mas não quer dizer que não é nada. Essa é a diferença do nada para o vazio. O que tem ali? Está vazio, mas não quer dizer que não tem nada, só está vazio. Fisicamente estar vazio, simbolicamente está repleto de uma ideia que é Exu, que é a própria ausência. Então, quando a gente olha para o que as pessoas pretas fazem por essa ideia da presença-ausência, a gente consegue pensar um repertório muito maior de produção de experiência do que a associação corpo-território. Aí tem tudo a ver o ACM e a Anitta para encerrar a aula. O que tem a ver o ACM e a Anitta com a relação corpo-território? É porque a gente associa corpo preto a gente associa corpo preto a território preto. Como o Brasil é um país culturalmente destituído de territórios pretos por conta do racismo, o território preto aqui é o próprio corpo preto. O corpo preto mantém essa memória território nele. Por isso que quando a polícia vê um preto na rua, ela aborda, porque ela está vendo um território inteiro, não só uma pessoa. Como diria o Mano Brown, é problema de montão, né? É toda uma ideia simbólica que aquele corpo representa, que é um território em deslocamento. Essa é uma ideia indígena, ela não é uma ideia africana. Os indígenas trabalham essa ideia de território em deslocamento. Mas um corpo preto, ele é um território, ele é uma ideia inteira em deslocamento, ele é um conjunto de símbolos e códigos em deslocamento o tempo todo. E eu me perdi no meu raciocínio, porque eu fui lembrar do texto sobre os indígenas. Não, você estava falando da ACM e da Anitta, para finalizar. E aí a gente associa corpo preto a território preto, como não existem territórios pretos largamente reconhecidos, Curuzu, Pelourinho, Mangueira, ok, mas são territórios segregados, específicos, que você vai até eles para poder viver a experiência, se pinta de timbalada, coloca um chapéu de vedete, dança com a bateria, é a experiência vivida ali, né? A performática. A gente associa, então, o território preto ao corpo preto, e quando a gente vê pessoas que estão fora desse enquadro simbólico, corpo-território, na mesma representação material, a gente tem dificuldade de entender que essas pessoas podem ser atravessadas por uma identidade preta, porque a identidade é relacional e ela é construída no jogo da vida. Isso quer dizer que, nas estruturas de poder, uma mulher como a Anitta ou um homem como a CM estão muito mais próximos do parâmetro branco. Ou seja, eles vão gozar dos privilégios desse território, porque eles estão... Como é que eu posso explicar essa ideia? O que é um território em deslocamento? É um território que não se fixa. Então, ele não tem fronteiras. O tempo todo, ele está se movimentando. Isso tem a ver com estudos de imigração. Estou tentando traduzir o pensamento para vocês entenderem. O que são territórios fixos com fronteiras fixas? O vinho, champanhe é francês, o macarrão é italiano, o yakisoba é chinês, o hambúrguer é norte-americano. Você olha uma coisa materialmente e associa a ela uma ideia cultural. Isso é território fixo, está dado, é inquestionável. A gente até problematiza que o macarrão não foi inventado na Itália, e sim na China, mas foda-se, está dado que o macarrão é italiano. Ponto final. O que é um território em deslocamento? Identidades que o tempo todo são ressignificadas. As identidades do sul do globo, elas são o tempo todo reinventadas. Então, são elementos que podem ser apropriados e, quando apropriados, passam a ter outro significado e outro valor. Então, usar dread num corpo branco é uma coisa, usar dread num corpo preto é outra coisa. Dread é uma identidade racial negra, porque tem a ver com jamaicanos, com Rastafari. Mas, oh meu Deus, que cachorro comilão!
Mas quando se conecta a um corpo branco, ela ganha uma outra ideia. Por quê? Porque os territórios não brancos são territórios o tempo todo em deslocamento, porque são territórios que foram destituídos do seu local de origem. Quando eu pego um território e tiro ele do lugar dele de origem, fixo ele em outro lugar, ele perde totalmente o sentido dele. E ele vai ganhar outro sentido, que é o tempo todo relacional. Um francês é francês em qualquer lugar que ele tiver. Um brasileiro, em qualquer lugar que ele tiver, a primeira coisa que ele vai fazer é se adaptar à cultura. E ele não vai fazer isso só porque ele é uma técnica de sobrevivência na imigração. É porque isso é um processo colonial. A nossa forma de constituição cultural colonial nos coloca a necessidade... É como se a gente fosse parasita cultural. Que louco, né? A gente tem uma cultura tão rica, tão potente, mas quando a gente está em outras culturas, a gente tem que se misturar a essa cultura, porque senão a gente não consegue estabelecer formas de sobrevivência. Então, eu lembro que uma vez eu estava viajando e conversando sobre falar inglês, a questão do sotaque, e aí a pessoa com quem eu conversava, uma mulher negra, ela disse assim, o meu sonho é falar inglês sem sotaque, porque eu quero que as pessoas falem para mim, nossa, você fala igual nova-iorquino. Isso é, eu adoro meu sotaque brasileiro. E adoro quando as pessoas falam, ah, você é brasileira. Eu falo, pois eu sou brasileira, amor. É dessas daí mesmo que eu sou. Brasileira. Mas a gente tem um movimento, um mecanismo no Brasil cultural de se adaptar às outras culturas. Inclusive, eu acho que é por isso que a nossa cultura é tão rica. Porque a gente é adaptável a essas outras culturas. Então, tudo aqui é ressignificado. E isso é uma característica de territórios em deslocamento. O apartheid na África do Sul e a segregação racial nos Estados Unidos mantiveram as identidades raciais fixas, porque não teve como ter esse movimento de simbiose. Em outros territórios, onde tiveram regimes mais restritos de apartheid ou de segregação racial, também não teve a possibilidade de existir a simbiose. Então, você tem uma cultura que se constrói a partir de uma ideia branca. Não sei se faz sentido ou se é muito complexo. Não, faz sentido, mas é complexo. Você sempre finaliza a aula dizendo assim, para finalizar a aula, pode saber que não vai ser resumo, não. Vai ser uma espécie de uma explosão de sabores, que você come alguma coisa pela primeira vez, assim... Aí a gente vê, assim, 9 vias novas, depois de tudo que a gente já... Pronto, e isso tudo para dizer que sim, a Anitta é negra e branca, a CM é negra e branco. Porque esse é o Brasil. Essa colocação que você fez está robustecendo aquela outra aula que você deu, professora. Eu não sei se você... Acho que você não vai lembrar, porque você falou um pouco sobre essa questão de deslocamento, mas é porque eu não vou saber nem falar, mas eu acho que assim está sendo complementar a uma fala anterior sobre essa questão lembra, vê se você vai lembrar, quando uma discussão, Gil estava falando da dificuldade da mulher branca se adaptar lá na Europa, e como a gente se adaptava, as mulheres negras, elas se adaptavam muito mais fácil, elas não retornavam. Lembra dessa discussão e dessa facilidade? Uhum. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso mesmo, Mônica, que eu não sei se eu estava nessa discussão, talvez não, mas eu lembro de uma outra aula que isso foi pautado, essa questão esse deslocamento, essa fluidez, né, da identidade, uma vez que ela é relacional e depende de onde você está, em qual contexto você está. Só que eu não lembro qual autor a gente estava estudando nessa aula, que essa questão do deslocamento foi colocado, né? Sim. Eu acho também que a gente deve pensar... Se você falou em fluidez, eu lembrei de uma antropóloga... Nossa, estou toda trabalhando na antropologia por causa da tese. De uma antropóloga brasileira chamada Els Lagru. E ela pesquisa a arte indígena dos Runicuni. E aí ela tem um texto chamado A Fluidez da Forma. Por que eu lembrei disso? Porque a Júlia falou da fluidez, mas eu já estava pensando que tem uma discussão que é a relação entre forma e conteúdo. O que é forma e o que é conteúdo, e o que do conteúdo cria a forma, o que da forma cria o conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o funk, ele é, sim, de fato, um produto cultural
preto, periférico, carioca, do morro, desse contexto de miséria, violência, etc, etc. Mas a forma de vender o funk é uma forma que não é preta, ela é branca. Porque a ideia do meu corpo e minhas regras é um princípio do feminismo branco europeu e tem a ver com a retomada da sexualização das mulheres. Porque a sexualização é um dos lugares de controle da experiência feminina. E aí a gente pode ir lá na psicanálise, pensar com Freud, o que isso quer dizer. Para Freud, quando a pessoa goza a primeira vez, o primeiro gozo intencional, quando a pessoa sabe que o que ela está fazendo é para fins sexuais, né? O primeiro gozo masturbatório é o momento de inauguração do sujeito no mundo. E Freud vai dizer que as mulheres não conseguem viver essa experiência porque a educação castradora das mulheres impede que elas acessem o próprio corpo e, portanto, prazer. Negros também não conseguem viver essa experiência porque a educação castradora racial que tira do negro o lugar de pessoa impede que ele possa viver o prazer. Seja o prazer sexual, propriamente dito, porque é sempre atravessado de culpa, que é um prazer para satisfazer o outro, seja o prazer social, porque ser negro é um lugar de sofrimento, de ausência de fracasso. Então, mesmo quando consegue o sucesso econômico, tem uma vida emocionalmente frustrada porque não consegue a satisfação emocional. Para os poucos que conseguem a satisfação emocional, parece que a questão econômica ainda é um entrave. Tipo, eu sou feliz no meu trabalho, mas eu não consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu faço. Então, é sempre um lugar ali de deslocamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque deslocamento é algo que é fixo, mas se move. Então, identidade é algo em deslocamento, mas parte de um lugar fixo, de uma ideia conceitual da sociedade. Ser negra é usar turbante, ser negra é ter o cabelo crespo, ser negra é namorar com pessoas negras, ser negro é ler autores negros, ser negra é ir no curuzu, ser negra é sair no carnaval, ser negra é fazer o santo. Mas isso está o tempo todo se deslocando e sendo reinventado a partir de uma estrutura fixa. A fluidez, pelo menos pensando com antropologia, tem mais a ver com algo que não tem uma estrutura fixa. Quer dizer, a fluidez é o oposto. Ela não tem uma estrutura fixa. Ela desliza como o rio. Quer dizer, o rio tem uma estrutura fixa, né? Eu acho que a imagem que a Elza Labru usa é da cobra. Porque ela diz que a cobra ela é um animal que ela anda tanto no ar quanto na terra. Então, o seu ponto de equilíbrio é ela mesma, e não algo que ela precise para se apoiar para fazer isso. Ah, mas se não tiver o chão, ela não anda. Se não tiver a árvore, ela não desliza. Mas, ainda assim, é um dos poucos animais que consegue transcender a ideia de gravidade, sem ter asa, né? Na perspectiva dos Runicuni, a cobra é um animal sagrado. Meu cachorro está me puxando. Para, cachorro. Na perspectiva dos Runicuni, a cobra é um animal sagrado porque ela anda no céu e na terra sem ter asa e sem ter perna. Então, isso dá para ela uma forma fluida, que pode se misturar, que pode se refazer, que pode se reorganizar, e que se manifesta de diversas maneiras dentro da perspectiva deles. Então, acho que fluidez tem mais a ver com coisas, ou com essa ideia de uma estrutura não fixa, e identidade, por ideia de deslocamento, com uma estrutura fixa que se desloca e se ressignifica, mas a matriz da coisa continua ali. O vinho ele é francês e o macarrão é italiano, mas ele é de branco, europeu. A matriz da coisa continua ali, que é a ideia do patriarcado, do homem branco e do lugar europeu no mundo. Pode ser um vinho português, pode ser um vinho espanhol, pode ser um vinho francês, mas ele é europeu. E europeu é a estrutura fixa da coisa. Então, o ACM Neto pode ser um cara negro, a Anitta pode ser uma mulher negra, mas o produto, como é vendido funk, é uma estrutura branca, que valoriza a sexualidade como moeda de troca. Eu fiquei pensando que o Rock in Rio devia ter se chamado esse ano Funk in Rio, porque o negócio bombou. O negócio bombou. E isso fala dessa ideia de uma identidade fixa, preta, carioca, periférica, que se desloca e se ressignifica em diversos corpos, ideias, porque tem uma forma. E que forma é essa? É a forma do produto cultural funk vendido e consumido no mundo inteiro.
E aí eu acho que sim, nesse sentido, quem internacionalizou isso, de fato, foi mesmo a Anitta. Ela levou isso para o lugar do business, o que era antes um produto cultural, ela tornou um produto industrial cultural. Mas não é a dona, nem a criadora, e nem é a matriz do negócio. É a mesma coisa o ACM. Ele é um homem baiano. Muito provavelmente ele foi socializado numa cultura negra, porque a cultura baiana ela é negra. Ela é profundamente negra, africana. Então, Ô, sim, Jaque, fala. Eu ia dizer que se eu visse a Ivete o... Sangalo falando sem ver a cara dela, a gente ia achar que ela era preta. Não, o que eu ia falar é que o entrevistador, não sei se, né, provavelmente o jornalista, naquele videozinho, naquele Reels lá que eu compartilhei no grupo, o entrevistador, ele até tenta articular isso, né? Colocando a questão, ó, mas olha, CM, a gente está falando também de oportunidades e de acesso e tal. Então, ali, quando ele começa a falar de oportunidade de acesso, ele está querendo, eu acho que colocar esse ponto, né? De deslocamento. Olha, depende, né? Não é algo assim enrijecido O e cara que que fez a entrevista é preto, eu não vi. eram dois jornalistas, um era preto e a mulher eu não me lembro, acho que não era não. Mas Uhum. o que era esse que estava falando, ele é preto. E daí ele estava colocando isso. Só que ali é um recorte, né? Eu até vou procurar depois a entrevista completa, porque ele estava tentando colocar isso, né? Uhum. Essa questão. Mas o que eu queria falar, assim, ainda baseado nessa parte da Anitta e do ACM, é que eu não sei, sabe? Um pouco assim da minha bolha que eu vejo é, é que essas pessoas que se dizem liberais, pelo menos na minha bolha, elas são muito rasas. E por que que eu tô falando isso? Não que eu seja uma pessoa profunda. Nossa, se tem alguém que é alienada racialmente, essa pessoa sou eu, por isso que eu tô aqui. Uhum. Mas o que que eu tô querendo dizer quando essas pessoas que eu digo que elas são rasas é no sentido assim, eu vejo muito que tudo para elas é uma dicotomia. É o bem e o mal. É, é o capitalismo e o comunismo. É o branco é o preto. E por que que eu tô falando isso? Então, meio que para elas é 880. Você tá entendendo? Então, assim, se você não defende, se você não tá aqui, você tá ali. Então, e elas dizem que pessoas que tentam já entender a sociedade de uma maneira mais complexa, sabe? São pessoas que, ai, não, é de esquerda e é muito subjetivo. E eu acho que a questão e eu acho que isso só atrasa o nosso avanço no sentido de entender o porquê que a gente está questionando a fala da Semineto, né? Porque Uhum. para uma pessoa que é 880, ou é preto ou branco, sabe? Tipo, uma pessoa que só tem essa duas faces, tudo, é, ela vai falar assim, não, ou é preto ou é branco. E daí, quando vem uma terceira pessoa e fala assim, não, olha, mas a gente tem essa identidade que ela pode ser deslocada, da pessoa, não, pelo amor de Deus, está sendo tudo subjetivo. Então, eu confesso que Entendi. eu tenho muita dificuldade, até mesmo dentro da minha família, de colocar isso, sabe? E daí, assim, e daí é muito louco, porque na minha família tem pessoas que se consideram pretas e tem pessoas que se consideram brancas. E qual que é a história da minha família? O meu pai era... A família, né, do meu pai, a família é de uma tribo indígena do Paraná. Então, você olha pro meu pai, sabe? É isso, assim. Tanto é que eu brinquei. Eu me senti em casa quando eu fui pro Peru, né? Que eu vi Uhum. o meu pai em todas as esquinas. Então, tem o meu pai, que é nativo, e a minha mãe, que é negra da pele clara, né? É, Então, quando eu coloco isso para minha família, que, gente, peraí, né? Eles falam assim, não, pelo amor de Deus. E por que que eu tô falando isso? Porque tem pessoas na minha família que têm esse... Cara, ou é uma coisa ou é outra, sabe? E eles não estão abertos para Uhum. conversar. E daí eu vejo isso, tipo, essa questão do ACM, as pessoas falam isso, mas peraí, vocês criaram essa questão das cotas e agora vocês não querem aceitar o ACM como uma pessoa negra. Então, mas é isso. É difícil, né? Mas eu acho que tem duas coisas nisso que você colocou. Eu estava lembrando de um texto do Herbert Marcuse, antigo, do século passado, mas que ele está discutindo justamente isso. Que essa chave da subjetividade ela é uma chave fácil de saída rápida, mas não é nada subjetiva, é bastante objetivo.
Por que é bastante objetivo? Porque o lugar é justamente esse. O ACM Neto, ele é branco e ele é preto, porque a identidade não tem a ver com genética. Essa é a objetividade da coisa. Identidade também se conecta com genética, mas não se encerra na genética. E eu acho que esse é o lugar da objetividade da coisa, assim, o ponto para a gente pensar. Do outro lado, tem a ideia de fronteira. Fronteira é uma categoria de análise da realidade muito importante para o Ocidente, porque é ela que mantém os lugares fixos, as bordas, né? O mapa, aquele desenho inventado do mapa, que aquilo é uma invenção. Como é que a gente sabe que aquilo é aquilo mesmo? Não tinha nem satélite na época para fazer Google Maps, para a gente poder ver lá a foto do Google Earth, então tem alguma coisa errada nessa história. Mas a ideia de fronteira, ela é o pilar da experiência ocidental, ou isto ou aquilo, ou França ou Alemanha, ou Brasil ou Uruguai, territórios em disputa, ou Maranhão ou Bahia. É sempre essa ideia de delimitar coisas. E isso tem a ver com o movimento da forma de constituição do sujeito na modernidade. O que eu lembrei do Marcuse? Porque o Marcuse é de uma leva de filósofos que criticava a ideia de modernidade. Ele dizia que a modernidade era o protótipo do fracasso humano, porque ela centralizava a experiência no indivíduo e não na comunidade. Uma comunidade, um indivíduo que não se fortalece na comunidade se perde nas suas próprias autocrenças, que sempre são limitantes. Então, ele dizia que, à medida que a tecnologia avançasse, o indivíduo ficasse cada vez mais centrado em si mesmo, menos percepção da realidade ele ia ter, porque ele ia achar sempre que a realidade era ele mesmo, e sempre é parte da sua própria experiência. E uma das coisas que ele dizia é que isso ia levar cada vez mais ao aprofundamento da barbárie, porque se eu não consigo fazer uma leitura do mundo em que eu vivo, que é o que o Paulo Freire chama de leitura de mundo, né? Ler o mundo, entender esse mundo, eu reduzo ele à minha experiência individual, que é limitada, é inscrita aos meus devaneios, né? Às minhas autocrenças. Eu penso sempre que o começo da análise ele é a fase mais difícil quando se faz análise, quando se é psicanalista, porque é quando a pessoa precisa lidar com a sua verdade. Até coloquei hoje no meu Instagram que eu lembrei da fase do Cazuza. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Porque a análise é esse processo de você mergulhar em si, e reflexão crítica, leitura de mundo, também é um processo de você mergulhar em si, reconhecer suas limitações, todos nós, né? A partir de algum lugar. Então, quando eu leio textos de teoria trans, eu falo, caralho, velho, como você é limitada na cisgeneridade. Por quê? É a perspectiva de mundo na qual eu fui socializada. Então, o tempo todo a gente está imerso nessa ideia. Eu estava procurando o trecho do Marcuse que ele fala sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos uma coisa assim que ele fala. Eu gosto muito dele, é um dos poucos brancos que eu leio. Acho que eu devo ler uns 5. Daí ele diz assim... Jaque, tá mudo. Jaque, desde o momento que você começou a ler, mutou. Volta, por favor. Que bom que foi só quando eu comecei a ler, né? Porque já pensou se fosse desde a hora que eu estava falando, mulher? Então, um texto do Marcuse, que ele é desse livro aqui, ó, chama Cultura e Sociedade. É uma coletânea de textos dele sobre cultura, textos que ele faz crítica sobre a cultura. Esse é do capítulo sobre o caráter afirmativo da cultura. Eu estou encerrando mesmo, tá, gente? Porque vocês estão cansados, eu também. Ele diz que o papel da cultura na modernidade é afirmar os valores burgueses. É para isso que serve a cultura, para inculcar na cabeça do trabalhador a burguesia e fazer do trabalhador descrescer do seu lugar coletivo de trabalhador, porque ele está pensando em termos de classe, classe como lugar de identidade, porque não tinha discussão de raça no tempo do Marcuse como a gente vê hoje. E porque também talvez ele não tivesse preocupado com isso por ser um homem branco. Então, para ele, identidade era um lugar de classe econômica. Então, ele diz, quando o trabalhador esquece do seu lugar coletivo e começa a pensar individualmente como burguês, ele afirma os valores burgueses e a cultura é um instrumento importante para isso. Daí ele faz a seguinte observação. Um conceito de cultura que pode oferecer um instrumento importante para a pesquisa social, porque nele se expressa o entrelaçamento do espírito com o processo histórico da sociedade. Refere-se a toda a vida social, na medida que o plano das reproduções das ideias,
a cultura no sentido espiritual, porque ele está falando não no sentido material, mas no sentido reflexivo, forma uma unidade que também se alia à reprodução material, forma uma unidade teórica, distinguível e apreensível. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente entende que a cultura é a relação entre aquilo que nós pensamos e como isso reflete na vida material, a gente consegue pegar a realidade, destacar ela, olhar e falar assim, ok, isso aqui é um quadrado, mas deixa eu pensar como é que esse quadrado é feito, depois a gente pega e põe na realidade de novo, e essa reflexão nos possibilita entender melhor o todo, ao invés de a gente ficar olhando só uma partezinha, como se ela respondesse pelo todo. A gente destaca ela, olha e reconecta ela. Eu acho que é isso que o feminismo negro tem proposto quando propõe olhar para as relações sociais a partir do lugar da mulher preta. Tem uma pequena parte na linha da produção cultural, histórica e material da humanidade, que é a mulher preta. Deixa eu ver aqui o que ela tem contribuído para a história da humanidade. As mulheres negras foram as primeiras a disputar o mundo econômico com os homens via trabalho doméstico. O que isso significa? O que isso traz para a gente de repertório? Eu acho que é um pouco esse um jogo teórico. No fim, é tudo teoria. Mas eu acho que é uma teoria mais viva e menos fantasmagórica, como é a teoria do mundo branco, que são só escombros. Mas é isso, gente. Por hoje, acho que tá bom, né? Semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem a gente pode se encontrar na quarta? Pode ser? É possível para vocês? Por mim, tudo bem. Porque eu vou mudar de casa na segunda e aí eu não consigo dar aula. Fechou, então? Pode ser quarta? Depois eu boto lá no grupo. Então, gente, obrigada pela audiência, pela paciência, pela generosidade. Obrigada, Jaque. E Obrigada, por possibilitar pensar teoricamente. A gente se vê semana que vem. Seguimos lá no grupo. E cobrem para mim o livro do Nina. Eu vou procurar no meu drive. Por favor. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.